Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Sejam bem-vindos todos, em especial os nossos visitantes. Temos muitos visitantes. Você que nos visita por um convite de alguém ou porque decidiu vir, soube, por favor, faça só um sinal com a sua mão. Deixa eu ver aqui as pessoas que nos visitam nessa noite. Muito bem. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, a esse culto tão especial que celebramos o nascimento do nosso Redentor. Também a você em casa, que em algum lugar está assistindo a transmissão desse culto, ou que irá assistir, que Deus possa abençoar e usar tudo que estamos fazendo aqui, que é louvar a Deus, para falar ao seu coração. Nesta noite, dentro dessa cantata, que nós celebramos a vinda de Jesus, data tão especial para toda a humanidade, os corações ficam abertos, todo mundo fica, no período de Natal, mais sensível, mesmo aqueles que não são religiosos, no sentido de ter contato com alguma igreja, de forma geral, o mundo para pensar um pouco sobre isso. E eu queria, então, em 3 momentos, não é, trazer a reflexão de acordo com a cantata e como ela está propondo, vimos, né? Vinde e adoremos ao Senhor. Então, nessa noite, esses 3 atos falará da construção dessa adoração. E eu queria, antes de ler aqui o texto sagrado, eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Pai querido e Deus amado, mais uma vez, te agradecemos por estarmos aqui, nesse culto, que celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, o teu Filho, que veio salvar os homens pecadores. Nessa noite, os corações que estão em algum lugar, ouvindo esta mensagem, a transmissão desse culto. Aqueles que vieram aqui, que não vieram por uma coincidência, não vieram por um convite apenas. O convite foi apenas o pretexto que o Senhor usou, a forma que o Senhor usou para que esta pessoa estivesse aqui para ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus nessa noite. Que as escamas dos olhos caiam, que os corações sejam dilatados, tudo por uma ação do teu Espírito. E que haja, Deus, a revelação, a iluminação no coração da sua amada igreja, para entender esse momento que o mundo celebra, mas que poucos entendem. Nós queremos compreender e queremos te agradecer por estar aqui conosco. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. A adoração a Deus é algo muito antigo. O Salmo 95, verso 6, eu não sei se o Data Show voltou aí. Salmo 95, verso 6 vai dizer assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Desde muito tempo, os homens são chamados e convidados em seu coração, impulsionados a adorar a Deus. Ainda que alguns não entendessem completamente, mas eles sentiam que precisava adorar. Talvez para alguns um Deus ainda desconhecido, mas impulsionados pelo Espírito, eles adoravam. Então, a adoração a este menino que nós celebramos e adoramos nessa noite é algo tão antigo, meus irmãos. O convite para a adoração atravessa séculos. Toda a humanidade foi chamada para celebrar. Então, desde as antigas escrituras do Velho Testamento, o texto sagrado, encontramos o chamado à adoração, mas no Natal, ela se completa. Ela se cumpre em plenitude, porque nasce aquele que é o motivo da nossa adoração, Jesus Cristo. Deus chamava o seu povo desde a antiguidade a adorar. O povo de Israel, na antiga aliança, ia adorar no templo. Subiam de todos os lados para Jerusalém para adorar sobre símbolos e figuras. Mas hoje, e já há 2000 anos aproximadamente, todos nós somos chamados a adorar o Verbo encarnado. Ele encarnou, ele não é mais uma figura, não é mais um símbolo, é uma realidade. Deus se fez homem para levar os homens a Deus, para se revelar
para abençoar a cada um de nós. O nascimento de Cristo, a adoração deixa de ser algo como um movimento que Israel fazia, mas agora é algo real, é algo palpável, é algo que nós podemos ver, porque os homens viram Cristo nascendo, como nas canções aqui foi expressa. E isto é a resposta de Deus para o homem pecador. Eu queria dizer para você nessa noite que Deus te chamou para adorar com consciência, com uma convicção tão grande, de um Deus que te amou e se revela nesse amor, enviando o seu Filho Jesus. O texto sagrado que lemos diz que os anjos anunciaram dando glórias, os pastores logo correram para ver o sinal, e todos foram conduzidos a um só gesto: reconhecer a presença de Deus entre os homens. Por isso, no Natal, nós celebramos Deus entre nós, Deus entre os homens. Lucas capítulo 2, verso 17, vai dizer assim: e vendo-os, divulgaram o que lhes fora dito a respeito desse menino. Você sabe, a coisa mais importante nessa data não é apenas estarmos aqui para adorar, porque esse é o chamado, mas é divulgar. O texto sagrado diz que eles foram convidados, chamados para divulgar a respeito do menino. E este não era um simples menino, era o próprio Deus manifesto. A verdadeira adoração nasce quando o coração reconhece quem é Deus e se rende diante dessa revelação. Eu vou repetir. A verdadeira adoração, ela não é um sentimento coletivo levado pela multidão da humanidade. Não é só isso. A verdadeira adoração é a consciência do que a história conta, do que aconteceu de fato. A verdadeira adoração é uma revelação no coração do homem de quem, de fato, é este menino que nasceu naquilo que chamamos do período de Natal. Como nós lemos na história que foi cantada, não há tronos, não há palácios, há apenas uma manjedoura. Ainda assim, ali habitava a glória eterna. O Natal nos ensina que a adoração não reage à grandeza visível, mas discerne a majestade do amor de Deus pelos homens. Talvez muitos esperavam, e talvez alguns esperem até hoje, riquezas e glória. Mas o Deus que nos salvou, de fato Ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo fez em santo amor. Tudo criou e tudo sustenta, inclusive a sua vida. Todavia, Ele se manifestou de forma tão simples e humilde. Não foi em palácios, não foi com riquezas, mas Ele se manifestou de forma humilde. O Verbo encarnou. Discernir é entender que dentro da humanidade de Cristo há o amor repleto de Deus, no Cristo, no Deus que encarnou. Por isso, nesse primeiro momento e nesse primeiro ato, eu gostaria de convidá-lo a compreender conscientemente que não se trata apenas de uma data festiva. É de um evento que mudou a história. Nós falamos da cruz. Se não há nascimento, não há cruz. Se Deus não encarnou, não haveria cruz e redenção. Mas o primeiro chamado que eu queria que você entendesse, você foi chamado para adorar a Deus, para adorar este menino. Você está aqui para adorar. Você não foi chamado aqui para se distrair. Você e eu não viemos aqui apenas para ver pessoas cantando. Nós viemos aqui para prestar um culto
consciente e adorar a um Deus que, em amor, enviou seu Filho para nascer, para salvar você e levá-lo ao Pai. Amém? Por isso, a cantata se chama Vinde e Adoremos, porque esse é o nosso chamado, que nesta noite você entenda que o seu dever é adorar a Deus, que Ele lhe chamou para isso, prestar a sua adoração a essa criança e assim glorificar ao Pai. Mais uma vez, curve os seus olhos, a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, nós estamos aqui para adorar Jesus. Essa criança que veio um dia, o menino que nós celebramos, o Deus que deixou o seu trono de glória e se humilhou na figura de homem para levar os homens pecadores a Deus. Nós descobrimos que o nosso chamado é adorar a Deus, que desde sempre na história do teu povo, desde a antiguidade, os homens adoram ao Senhor. Muitos adoraram por figuras e sombras. Nós sabemos que Ele veio, Ele nasceu, e por isso celebramos nessa noite o nascimento do Deus encarnado. Ajuda, abre os olhos, move em cada coração aqui, para prestar toda a sua adoração a esse Deus, para anunciar aos quatro cantos, as nossas famílias que teremos a ceia daqui a alguns dias, como esses homens, pastores, para anunciar, Ele nasceu. E porque Ele nasceu, a história da humanidade foi mudada. Nós podemos ter esperança. Assim nós oramos, gratos pelo nascimento de Jesus. E nós te agradecemos, hoje e para sempre. Diga amém. Amém. Que lindo. Estamos vendo nas canções, através das apresentações, aquilo que de fato representa o Natal. No primeiro ato nós vimos que todos nós somos chamados para adorar. Se você não o faz ainda, se renda e adore a esse Deus que encarnou. Mas não só adore na multidão, adore com consciência, como vimos no primeiro ato, entendendo o porquê e para quem é essa adoração. Mas ainda divulgue, porque falamos muito de Natal. Então anuncie o que este evento e esta data representa. Neste segundo ato, eu queria falar com vocês sobre esperança. A redenção produz esperança no coração dos homens. Isaías 9:6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Exatamente isso. O governo está nos seus ombros. Como na pastoral, nós precisamos entender que o Natal não é questão poética, apenas bonita no sentido de que a cidade se transforma, as famílias se reúnem, a decoração são colocadas, mas é um ato redentivo. Quando nós pensamos em Natal, nós precisamos pensar em redenção. E quando nós pensamos em redenção, nós precisamos pensar em esperança, porque a redenção trouxe esperança ao coração dos homens. Desde as passagens mais antigas que lemos aqui, até hoje, nós podemos entender que o que foi dito se cumpriu. O Filho Eterno entra na história do mundo e esta entrada vai mudar o curso das nossas vidas, transformando, restaurando o pecador perdido em um adorador eterno para a glória de Deus. Meus irmãos, você sabe que tem muita gente que nesse período fica deprimida? Eu não sei como estão as pesquisas hoje, mas alguns anos atrás, saíram algumas pesquisas que diziam que Natal, um mês que a gente celebra e que as famílias se reúnem, é um mês de muito problema nessa área emocional. Muitas pessoas entram num estado de depressão, assim, de não sei por que minha vida, tudo isso não faz sentido para mim.
é tanto sofrimento, é tanto vazio, eu não vejo sentido nessas coisas, porque essas pessoas ainda não entenderam. Talvez porque algum trauma na vida, alguma situação familiar, alguma questão de saúde, qualquer coisa que seja, ou porque ainda não tem entendido o que de fato representa o nascimento de Jesus. Mas o fato é que Isaías vai dizer que um menino ia nascer, que o governo estava na sua mão. Grife essa palavra, o governo está sobre suas mãos. O governo está com Deus. O governo não está com os homens que governam o planeta. O governo não está na sua mão. O governo não está com a sua família. O profeta vai dizer, esse menino que virá, ele governará, o governo estará nas suas mãos. O Natal proclama e declara que Deus traz esperança aos homens a partir de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que costumam dizer, Deus é tão distante, Deus não vê o sofrimento dos homens, Deus não se preocupa comigo, aonde está Deus? Pois bem, o Natal é um tempo de esperança, porque esse Deus que muitos, por não entender, diz que está distante, deixou a sua glória bem distante e veio habitar entre nós para trazer esperança aos nossos corações. Por isso você que veio aqui e você que está em algum lugar ouvindo a transmissão desse culto, não, Deus não está distante. Deus encarnou. Deus está aí em você. Deus está com você. Deus está olhando cada passo, cada respirar. Deus conhece os batimentos do seu coração. Deus sabe o que você pensa agora. O texto diz que o Emanuel, que significa Deus conosco. Eu queria que você entendesse nesse segundo ato que, porque Ele está conosco e Ele não está distante, Ele traz esperança, porque o ato, da cruz, traz esperança. Em um mundo que muitas vezes nós falamos assim, é uma escuridão para determinar, é muita treva. A violência humana, o descaso humano com o seu semelhante. Pois bem, Deus é a luz do mundo. E essa luz se manifestou entre os homens. João 1,9 vai dizer assim: a verdadeira luz que ilumina todo homem está chegando ao mundo, o Natal. Nós precisamos entender que é um tempo que quem compreender isto, nascerá esperança no seu coração. Ele traz luz, ele tem o braço forte, ele é quem governa. Quando nós confiamos e entendemos isso, nós entendemos minha vida não é a poesia cantada, popular, por aquele cantor de pagode, deixa a vida me levar. Não! O Natal, para quem entende a revelação e a iluminação, sabe que ninguém, a vida não está levando. O governo, Deus está conduzindo a humanidade, Deus conduz a sua vida, Ele quer conduzir a sua vida, Ele é luz sobre a sua vida, Ele traz esperança em um mundo de aflições, de conflitos, em um mundo que os homens se esquecem uns dos outros, em um mundo de confusão. Jesus se manifesta, Ele vem aos homens para iluminar. Imagine que nós apagássemos todas as luzes dessa igreja. Nós teríamos que tatear aqui dentro. Ficaria difícil olhar para o próximo do seu lado. Ficaria difícil de você me ver. Mas quando a luz é acesa, tudo fica claro. É fácil olhar para o rosto de cada um, discernir a expressão, ver se há alguma vaga do meu lado, sair ou entrar no templo, porque a luz me deixa enxergar. O Natal é um tempo que deveríamos pensar que Deus quer e veio iluminar. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A você que não sabe o que vai fazer
no ano que vai nascer. Eu não sei, não tem nenhum projeto. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo enxergar. Pois bem, esse menino que celebramos aqui, que viemos adorá-lo, ele é a luz do mundo. Ele é a luz da sua vida. Ficará tão claro tudo para você. Caminhos que você deve andar ou não deve andar. O que você deve fazer ou não fazer, porque ele ilumina. E quando ele ilumina, ele governa o caminho que te coloca. Redenção é esperança no coração. Essa luz, ela não vai iluminar no sentido de tirar todos os percalços da vida da gente. Obviamente que não. Eu não vou mentir para você que há dificuldades e elas continuam de alguma maneira, em algum nível. Mas eu posso te assegurar, em meio às dificuldades, há uma esperança tão grande que Deus está controlando, governando, e que apesar de tudo eu não estou numa escuridão. Cristo está do meu lado, porque a redenção desta encarnação nos traz esperança. Ele promete que no fim, e até o fim, você terá vitória. Ele promete que nunca te deixará sozinho. Ele disse: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem luz e tem governo, porque meu filho está com você. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Lembrasse do Natal e desse período como um período de adoração consciente, de proclamação da encarnação de Jesus. Que lembrasse que a redenção para transformar a sua vida, que iluminação para dizer qual o caminho correto, que a certeza que alguém está governando e não são os homens que estão no poder, é Deus sobre o trono do universo. Que você lembrasse que há um sentido na vida, que Deus não está distante, que Ele está bem presente, porque Ele veio. Lucas 2,11 diz assim: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Há salvação, meu irmão, minha irmã. Há salvação. Não desista de viver. Não desista de viver bem. E viver bem dentro, no coração. De viver bem, porque sabe que Deus te salvará e te levará para a eternidade. De viver bem, por ter paz dentro do seu ser. E dizer: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o menino que nasceu e que proclamam nessa data, o governo está na mão dele. Ele dirige todas as coisas. Celebrar o Natal é reconhecer que a esperança não é uma ideia abstrata, porque a encarnação foi real. Então a esperança é real. Não é abstrata, porque a encarnação está viva e reina eternamente, igreja. Ele é presente, ele é fiel. Diante desse mistério, a igreja é chamada a cantar, a crer, a adorar com todo o coração, firmado nessa certeza. A luz brilhou e nunca mais se apagará. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, muito obrigado. Não apenas viemos te adorar com compreensão, proclamar nessa data o que aconteceu e por que aconteceu, mas dizer: há alguém que governa e não é um político. Alguém que está no trono do universo e guia todas as coisas. É o meu Deus, o nome dele é Jesus. Para, Senhor, que os corações aqui entendam que esse Deus não está longe, mas ele veio. Ele é Deus conosco presente. Para entendermos e enchermos o nosso coração de uma esperança em meio a um caos social.
a especulação humana de poder, de domínio, temos uma esperança. Jesus continua conosco. Isto não é ilusão, isto não é poesia, é encarnação, é certeza de vitória, de que no fim, tudo já foi feito e um dia estaremos contigo para sempre. Aplica e revela, iluminando o coração do teu povo, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Oramos assim, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito bem, eu desejo que você saia daqui durante essa semana e na noite da ceia. Você, quando disser para o seu amigo, seu familiar, tenha um Feliz Natal, você o faça com plena consciência. Porque o que estamos fazendo aqui, através da canção e da encenação, em alguns momentos, é revelar, é mostrar o verdadeiro sentido desta palavra, desse cumprimento que as pessoas se dão nesse período, mas que não tem nenhuma ideia do que seja de verdade. Então nós vimos que Deus, e eu quero reforçar na sua consciência, lhe chamou para adorar com consciência aquele que um dia nasceu, o Senhor verdadeiro, e que você proclame nessa data. Mas não apenas isso, que você entenda que o Natal também aponta para um governo soberano de Deus em Cristo e que produz esperança em um mundo de desesperança. Mas nesse último ato, como você viu aqui e ouviu, eu queria deixar uma pergunta para que você responda ao seu coração. E você já encontrou este menino? Essa é uma pergunta que precisamos respondê-la. Porque tem muita gente que no Natal celebra ano após ano, e já estão muitos anos celebrando Natal, mas ainda não encontrou a figura principal do Natal. Então, nesse último ato, eu queria falar sobre um movimento de entrega. Mateus 2:2 vai dizer assim: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, o Natal não termina na manjedoura, ela aponta para o reconhecimento de um rei. E este rei se revela na figura de Jesus. Os magos representam todos aqueles que perceberam o sinal de Deus. Você, meu irmão, que está em algum lugar, você que foi convidado, entrou aqui, você até que frequenta a igreja já há alguns anos ou algum tempo, você reentendeu o sinal de que ele é rei, e se tem um rei, tem súditos. E qual é o papel do rei, qual é o papel daqueles que o seguem? Eles colocaram-se numa jornada em busca desse rei. Então, o que eu queria dizer por fim para os irmãos e para todos presentes, é que o Natal, quando se revela no coração de alguém, esse alguém faz um movimento para ir encontrar o rei, para ir encontrar esse bebê, que é o rei, que é Jesus, que é o Senhor, que é o Verbo encarnado. Com discernimento e com disposição, para deixar o caminho que seguiam Jetro, para seguir ao encontro desse rei. Veja que o Natal não é só essa festa que fazem. É a revelação de Deus e um sinal. E nesse último ato, quando o sinal de Deus é dado e ele vem dando a você e a mim, todos os dias, através de alguém ou de algum movimento da vida,
da própria natureza. Deus está dizendo: existe um rei, existe um Deus. O encontre, porque Ele está se revelando a você. E quando nós entendemos isso, nós largamos o caminho que estávamos indo aqui para ir de encontro, ou seja, Natal, na verdade é um tempo para quem celebra com consciência de tomar caminhos diferentes. Não é apenas um momento de rever familiares de muito tempo, de sentar numa mesa farta, se não há o pão da vida, de continuar nos velhos caminhos, ao invés de partir e ir de encontro à revelação divina. Eles entenderam isso e eles fizeram isso, como vocês viram. Mas ainda, e por último, a adoração verdadeira não se limita a cânticos, mas é uma expressão de entrega total. Ao encontrarem esse menino chamado Jesus, os magos não apenas contemplaram, mas se prostraram. Perceba! Não apenas encontraram, se prostraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. E eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, aonde nesse momento muitos pregam que isto representa: tire e dê tudo para o Senhor, seu ouro, sua prata, entreguem tudo para Deus. Na verdade, nada tem a ver com isso. O que esses homens fizeram, o que isso representa para nós, é que Natal é um momento de tomar um movimento diferente, um caminho diferente e entregar. Não é ouro porque você não tem ouro, não é prata porque você não tem prata, não é mirra porque Deus não está atrás da sua mirra. É um tempo de você decidir e entregar o seu coração em adoração ao Senhor. Isso é Natal. Entregar o coração a Deus. O que esses homens estão nos ensinando é que a Ele adoramos. E adoramos entregando nossas vidas. Reconhecei, eu nasci para o louvor da Tua glória, Senhor. Mateus 2,11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando, o adoraram. Meus amados irmãos, visitantes, você em casa, você que vai assistir este culto de cantata. Agora que você sabe qual é o verdadeiro sentido dessa data e daquilo que chamamos de Natal, que você compreendeu o que significa tudo isso que o mundo celebra, qual é a sua decisão? Qual movimento você fará ao sair da porta dessa igreja? Até o dia 24, daqui 2 dias, qual é o movimento que você fará? Você vai continuar nos caminhos e tomando as mesmas decisões, fazendo tudo que você sempre fez? Ou você vai ouvir o sinal e partir para um novo caminho? Ou você vai decidir se prostrar e entregar e dizer: Jesus, eu sou um miserável pecador. Eu nessa terra sem esperança, de injustiça, e o Senhor Deus veio dos céus, morrer por mim, se entregar por mim, para me dar esperança e mudar a minha vida. Eu estou aqui, não tenho nada para lhe oferecer. Eu lhe ofereço minha vida a partir de hoje. Eu entrego o meu coração. Eu decido ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um tio melhor. Eu decido ser um ser humano que vai ser guiado para a adoração ao Senhor. O que você vai fazer ao terminarmos esse culto a Deus? Uma coisa eu tenho convicção:
que ao sair daqui hoje, quando você for reunir com sua família ou amigos, eu tenho convicção de uma coisa: nunca mais você dirá Feliz Natal sem consciência. Você saberá, quando celebrar, quando cumprimentar as pessoas, Daniel, dizendo Feliz Natal. Você saberá de que está carregado esse cumprimento, teologicamente falando. Por isso eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Estamos encerrando mais alguns poucos minutos. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos deu um presente tão gracioso. Não há como mensurar. Nesse período que estamos vivendo, saímos ao comércio, separamos um dinheirinho, presenteamos os amigos, as pessoas que amamos, e tudo bem. Mas esquecemos que o grande presente foi os homens que receberam, porque no Natal, Deus enviou o seu Filho, na simplicidade do Evangelho, para resgatar os homens, trazê-lo da adoração, dar esperança, dizer que o Senhor governa e guiará suas vidas. O Senhor nos dá com isso um sinal de que existe um rei, e ele não é um homem comum, ele é Deus. E o Senhor, com esse sinal, nos pede para mudarmos o curso da nossa vida, e ao ver com os olhos da fé esse rei, nos entregar totalmente, Pai. Em nome desse rei, Jesus Cristo, eu lhe peço agora, que cada coração aqui, que aqueles que entraram convidados, que aqueles que têm vivido um evangelho, uma vida cristã sem propósito, sem discernimento, que esta celebração, que esta cantata tenha trago luz, e que homens e mulheres corajosamente façam o que a Bíblia ensina, vendo o sinal, achem o rei, e entreguem suas vidas totalmente a ele. Ouça agora a oração do teu povo, desse coração que está ouvindo pela internet, desses que aqui entraram. Ouça a oração sincera desse homem, dessa mulher, e recebe essa vida, escrevendo o seu nome no livro da vida, redimindo pelo sangue do Calvário, e se tornando o Senhor e Rei dessa pessoa. Obrigado, Jesus, pelo Natal, por esse momento da história que os céus nos presenteou com o nascimento de Jesus. Somos gratos de todo o coração, e que essa luz continue iluminando as nossas vidas, hoje e para sempre. Assim oramos em gratidão. Diga amém.